antepenúltimo dos Salmos, né? Salmo 148 diz o seguinte, irmãos: aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e galos, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Presbítero Saulo, Ismael, eu, Ivânia, participamos sexta-feira da reunião do Presbitério Sudeste Paulistano. Já ouvimos essa semana uma mensagem sobre esse salmo, e até por ofício, lá no presbitério, tivemos que nos debruçar e nos aprofundar sobre a mensagem desse salmo. Então, eu compartilho com os irmãos um pouco mais daquilo que podemos ver nesse salmo, que fala de coisas grandes, falam de coisas que 30 minutos não são suficientes para falarmos. Esse salmo nos mostra, meus irmãos, duas dimensões do louvor e da adoração. Duas dimensões do louvor e da adoração. Eu desde pequeno gostava de desenhar. A maioria das crianças logo começa a desenhar um carrinho, uma casinha, e todo mundo constrói, desenha primeiro uma casinha em uma dimensão, né? Um quadradinho com um triângulozinho em cima, uma portinha à frente da casa para desenhar. Esse é um desenho em uma dimensão. Depois a gente evolui e a gente consegue fazer um desenho com a frente e a lateral da casa. Aí já aparece a janelinha, já aparece um outro pedaço do telhado, já aparece a chaminé. Não era assim? As crianças iam evoluindo. Esse já era um desenho em duas dimensões. Aí depois, pela graça de Deus, eu pude evoluir e aprender a desenhar em três dimensões. Eu gostava muito de desenhar carro, caminhão, ônibus. Aí você já desenha a frente, a lateral, o teto, já são três lados, três dimensões. Fazer curso no Senai, tem diploma de desenho técnico mecânico, irmãos. Pasme. A gente aprende a desenhar um parafuso, uma porta, né? Em 3, 4 vistas, assim são as dimensões. Mas se você tivesse que desenhar um louvor a Deus, a adoração a Deus, em duas dimensões, como é que seria? O salmista, ele faz isso para nós. Se você prestou atenção, aqui é apresentado para nós uma ordem para louvarmos a Deus, e ele, junto com essa ordem, aliás, os últimos salmos, eles começam e eles são basicamente centralizados na ordem para louvar e adorar a Deus. Você já deve ter ouvido eu falar que o livro dos Salmos é como que uma escada, que lá no primeiro dos 150 salmos mostra que tem dois tipos de gente: os bem-aventurados e os ímpios, os que louvam ao Senhor e os que são rebeldes ao Senhor, e
e os que permanecem para sempre louvando ao Senhor, e os que são exterminados porque não se voltam para cumprir o fim para o qual foram criados. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster nos diz qual é o fim principal dos homens. Para que é que nós existimos? Para louvar e glorificar a Deus e para gozá-lo para todo sempre. Se você não vive para louvar a Deus, a sua vida não faz aquilo para o qual Deus tem como propósito que você exista. E aí o povo vai sendo tirado lá das profundezas. Os primeiros salmos falam muito do pecado, confissões, tristeza, as aflições, os efeitos do pecado, e cada vez mais os salmos vão tratando menos de pecado e mais de louvor, mais de adoração, até que chega no Salmo 150, que é só louvor, é só aleluia, né? Isso por quê? Porque os salmos foram organizados nessa ordem que a gente tem quando o povo voltou do cativeiro babilônico. O povo ficou quase 70 anos longe do templo, longe da atividade de adorar ao Senhor em comunidade, longe de buscar a presença de Deus conforme a palavra de Deus manda, e eles precisavam ser ensinados, ser relembrados de como era buscar a Deus, render louvor a Deus. E os salmos são organizados nessa ordem. Eu digo que eles foram escritos, porque muitos deles foram escritos antes do exílio babilônico. Davi escreveu os salmos, Salomão, até Moisés escreveu o salmo, e essa ordem está aqui justamente para o povo aprender como sair de lá de baixo, de lá da profundeza dos seus pecados e das consequências dos seus pecados, lá no cativeiro da Babilônia, e voltar de novo a ser o povo do monte, de Jerusalém, de Sião, que adora o Senhor. E o Salmo 148 nos mostra duas dimensões desse louvor. Você vai ver versículos 1 a 6, o louvor a Deus dos que estão no alto, e versículos 7 a 14, o louvor a Deus dos que estão embaixo. Por isso, duas dimensões do louvor e da adoração a Deus. Como lemos no Salmo 113, meus irmãos, o nosso Deus é aquele Deus e o único Deus, tão alto, tão excelso, que Ele se inclina para ver o que está passando no céu. A gente, para ver o que passa no céu, a gente olha para cima. Deus, para ver o que está passando no céu, Ele olha para baixo, porque não existe nada acima de Deus, tudo está abaixo de Deus. E é a partir dessa perspectiva que o salmista começa, ele fala: louvai ao Senhor do alto dos céus, e céus no plural. Quantos céus existem? Para o judeu existiam pelo menos 3 céus: o céu físico, visível, um segundo céu, onde as almas dos que morrem ficam aguardando a ressurreição, e o terceiro céu, que é a casa de Deus, ali onde os anjos estão diante do trono de Deus, louvando e habitando o Senhor. Então veja que ele já convoca aí do alto de todos os céus, das alturas, louvem ao Senhor. E a gente sabe que o louvor é constante nessa dimensão. O profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele tem o seu chamado para o seu ministério profético, ele pôde ver um pouco do trono de Deus. E dentre tantas coisas que ele viu, ele viu, por exemplo, que a barra das vestes de Deus enchia o templo. A barra. Só para que a gente tivesse noção de quão grande é esse Deus. Um Deus que só a barra da saia enche todo o templo, e um templo muito maior do que esse. E foi visto também o quê? Que os anjos estavam lá, os anjos com 3 pares de asas, um cobria os olhos, outros cobriam os pés, e com outros voavam, e eles faziam o quê diante do trono de Deus? Incessantemente eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Então é uma constante o louvor a Deus. Por isso que ele fala no versículo 2: louvai todos os anjos. E a gente sabe que um anjo rebelde quis louvor para si e arrastou junto consigo 1/3 das estrelas, o símbolo do que podem ser os anjos, porque ele não quis dar louvor a Deus, ele quis louvor para si.
Os anjos foram feitos para louvar a Deus. Mas veja, versículo 3, desce o nível, ainda nos céus, mas agora no céu visível. Quem tem que louvar a Deus? O sol, a lua, as estrelas luzentes. Quantas estrelas existem, meus irmãos? A NASA não conseguiu contar. Quanto mais eles fazem um telescópio e mandam mais longe, e que enxerga mais longe, eles descobrem que existem mais galáxias, com mais estrelas, com mais astros, e não dá para ter noção do tamanho da obra desse Deus. E se a obra é tão grande, quão maior é esse Deus? Quão maior é esse Deus? Quando fala aqui que o sol, e a gente tem que lembrar, irmãos, o sol é só a estrela que está mais perto. Ela não é a estrela maior. Para nós ela parece. Existem estrelas muito, muito maiores. E uma vez eu ouvindo um doutor já falecido, o Dr. Russell Shedd, falando sobre louvor e nos ensinando sobre como devemos lembrar o quanto Deus é grande, o quanto nós somos pequenos. Ele usou uma ilustração assim. Ele disse: irmãos, nós somos como se fôssemos um mosquitinho que sai voando em direção ao sol, que está a milhões de quilômetros, e no meio do caminho já seria fulminado pelo calor do sol e deixaria de existir. Só para a gente ter uma noção de como nós somos pequenos e como a criação do Senhor é grande demais. E essa criação, como diz o Salmo 19, os céus revelam a glória de Deus, obra do seu firmamento, né? Então cada pedaço do que está acima, daquilo que é visível e daquilo que é invisível, como os anjos, louva ao Senhor. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Ele fala também das nuvens louvando a Deus. Ele fala também da chuva louvando a Deus. E eu confesso para os irmãos que uma das minhas fraquezas é quando chove. Eu ainda não aprendi a dar glória a Deus por cada chuva que é derramada. Às vezes eu fico meio rabugento, às vezes eu fico meio murmurando: está chovendo. Hoje de manhã mesmo, preparando para vir para o café, caiu uma pancada de chuva, foi bem rapidinha, mas eu já fiquei ali uns segundos desanimado. Mas a gente precisa aprender da glória a Deus, não só pela água dessa represa bonita que está aqui atrás, mas por cada gotícula de água que vem dos céus, ou que ainda está voando no céu, e às vezes a gente fica lá tentando adivinhar os desenhos que as nuvens estão formando e todas essas coisas. A gente precisa lembrar que elas estão lá para que o nome do Senhor seja louvado, o nome do Senhor seja glorificado. E aí, queridos, essa primeira parte, o louvor do alto, é embasado em duas razões que aparecem aí no versículo 5 e 6. Versículo 5, louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados. Alguém pode se perguntar: por que louvar ao Senhor? Porque Ele mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Missão dada, missão cumprida. E Deus mandou, e todas as partes da criação dão louvor a Ele, menos, às vezes, a nossa família. Percebeu como isso é grave? O céu louva o Senhor, a terra, um rio, uma samambaia, uma girafa, uma tartaruga, uma formiga, louva o Senhor. Mas às vezes eu e você estamos muito ocupados. Às vezes eu e você temos mais o que fazer. Às vezes eu e você não gostamos do jeito que a história está se transcorrendo, e a gente não consegue dar louvor a Deus quando a gente recebe uma notícia ruim, quando as coisas não saem do jeito que a gente gosta, ou quando chove no dia que a gente quer que faça sol, e assim por diante. Por que os do alto devem louvar a Deus? Porque eles foram criados para isso. E uma segunda razão, e essa segunda razão tem a ver com a nossa salvação. Versículo 6: Deus estabeleceu-os para todo sempre e fixou-lhes uma ordem que não passará. Queridos, faz quanto tempo que um ano tem 365 dias? Faz quanto tempo que um dia tem 24 horas? Faz quanto tempo que a
Desde que Deus criou todas as coisas, Ele estabeleceu leis fixas. Não muda. Não muda. E o que isso tem a ver com eu e você? Sabe aquela nova aliança que eu citei para você agora há pouco, lá em Jeremias 31, que Deus disse que jamais ia se lembrar dos seus pecados? Depois de Deus prometer isso em Jeremias, de que Ele faria uma nova aliança, e que perdoaria os pecados do povo que estivessem nessa aliança, Ele dá uma trava, uma garantia, um penhor de que essa aliança não seria cancelada. E sabe qual é isso? Olha lá em Jeremias 31, irmãos. Jeremias 31, versículo 35. Depois de, olha só, Jeremias 34 diz, final de Jeremias 34: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 35 diz: assim diz o Senhor, que dá sol para a luz do dia e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Percebe? Se alguém puder mudar a lei fixa de que a terra demora 365 dias para circular o sol, e você sabe que essa lei fixa também estabelece primavera, verão, outono e inverno. Se puderem mudar as leis fixas de que a terra para girar de torno do seu eixo demora 24 horas, se algum dia algum cientista conseguir mudar isso, Deus cancela a nova aliança. Aquilo que Deus escreveu, que já não ia lembrar mais dos pecados do povo, Ele cancela. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje, Deus. Não apenas por ser maravilhosa essa obra, que ninguém consegue. Queridos, dá para imaginar o poder, a sabedoria, a organização para colocar tantos astros, tantas estrelas, tantos planetas em movimento. E nós estamos aqui. Se a gente estivesse um pouquinho só mais perto do Sol, a gente já tinha morrido torrado. Se a gente estivesse só um pouquinho para trás do Sol, o nosso planeta, a gente já tinha sido congelado. E essas leis permanecem. Mas a maravilha disso é que Deus amarra essas leis à nossa salvação, à nova aliança que celebramos agora. Isso é razão suficiente para louvarmos a Deus, não é, meus irmãos? O louvor do alto é dado por causa dessas coisas, por causa de um Deus Criador, um Deus que mantém fixas as leis da criação. Mas tem um louvor de baixo. Olha só, versículo 7 em diante, os de baixo devem louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor da terra. Mas ainda não está falando para eu e você louvar. Ele vai começar a falar para os monstros marinhos e abismos todos. Monstros marinhos e abismos todos. Às vezes aparecem nesses programas, né, de geologia, National Geographic, assim, aquelas imagens dos seres marinhos, e tem cada bicho feio embaixo do mar, você já viu? Tem uns peixes que a gente olha assim, e dá a impressão que quanto mais fundo o peixe vive, ou o ser vive, ele tem uma forma mais não conforme, mais extraordinária. E o Salmo está falando, esses aí tem que louvar a Deus, né? Quantas histórias, né? O monstro do mar, e de vez em quando sobe assim algum ser que aparece no mar, então é terrível. Ele fala de abismos, queridos. Você sabe qual que é a parte mais funda do mar? A parte mais funda do mar, ela tem uma profundidade de 11 mil metros
são as Fossas das Marianas, localizadas no Oceano Pacífico Ocidental, 11.000 metros. E sabe quanto que um homem consegue mergulhar com muito preparo e com muito equipamento? 332 metros. Um homem não conseguirá tão cedo ir lá nos 11.000 metros. Ele manda as máquinas, ele manda os robôs, mas ele mesmo não é forte o suficiente para aguentar a pressão de 11 quilômetros de água nas suas costas. Mas o que está lá no fundo, louva a Deus. E lembrar dessas coisas e da grandeza do Deus que cavou o mar 11 quilômetros, e não apenas cavou, mas encheu de água esse mar, nos faz lembrar que esse Deus deve ser louvado. Ele é grandioso, que Ele é maravilhoso. Mas não é só isso, versículo 8: louvai fogo e saraiva, vulcões. Quantas cidades já foram destruídas pela erupção de vulcões? Como somos pequenos. Ainda bem que não tem vulcão no Brasil, né? Alguém já disse que a única catástrofe natural que ia ter no Brasil ia ser alguns governantes corruptos, né? Porque no Brasil é só coisa boa, é só obras naturais maravilhosas, não tem terremoto, não tem vulcão, parece que os vulcões que estão adormecidos, enfim, mas um vulcão que queima 700 a 1.200 graus, quem esquentou o fundo desse vulcão para ele ter 700 a 1.200 graus? A gente no máximo convive com 100 graus de uma água fervendo para fazer um café, que às vezes cai na mão e queima a mão da gente. Mês passado eu queimei essa mão com 100 graus. Um vulcão são 700 a 1.200 graus. E o Salmo diz: não é apenas o fogo, mas a neve. Não só as altas temperaturas da natureza louvam ao Senhor, mas as baixas temperaturas, aquilo que está abaixo dos 0 graus, louva ao Senhor. Os montes, os outeiros, as árvores frutíferas, todos os cedros, todos, ele diz, não é para ficar ninguém de fora, todos. E aí os cedros, né? Por que os cedros? Nos tempos bíblicos, a sua madeira era usada para construir os palácios, os templos, as embarcações. O cedro do Líbano possui beleza, perfume, força, sua madeira é perfumada, ela era utilizada para mumificar os mortos. Ela não depende da chuva, pois as suas raízes são profundas e buscam água diretamente dos lençóis freáticos. Veja, não é qualquer árvore, não é qualquer madeira, é a melhor para a glória de Deus, né? Árvores frutíferas. E quando eu leio esse texto, eu me lembro que Jesus uma vez foi numa figueira procurar um figo, e chegou lá e não tinha figo. Você lembra do que ele fez? Está escrito lá em Mateus 21, 18 a 22. Secou a figueira. Mas o problema de Jesus não é com as figueiras. O problema de Jesus é com quem não dá fruto. Como Israel, naquela época, não dava fruto, era como uma árvore seca. Enfim, o texto segue, versículo 10: feras e gatos, os bois, os animais selvagens devem louvar a Deus. Répteis, ou seja, os animais rastejantes. Uma lagartixa louva o Senhor. Uma lagartixa louva o Senhor. Um réptil. Os animais voláteis, eu fui procurar no original, e volátil aqui eu até desconfiei que fossem os insetos, porque voam. Mas aqui é predominantemente os passarinhos mesmo. Um pardalzinho louva ao Senhor. E você lembra que Jesus uma vez usou um pardal e disse: olha, as aves do campo. Se Deus cuida deles, não vai cuidar de você de imagem e semelhança? Se Deus não deixa faltar para aquele passarinho que nasce e dura tão pouco. E aí abaixo desses animais, abaixo dos pardais, abaixo das lagartixas, no versículo 11, olha quem aparece: as autoridades, aqueles que se acham todo-poderosos, os reis da terra, os reis de todos os povos, os príncipes, os juízes da terra.
pertinente pensar nisso, né? Porque as autoridades sempre têm a tendência de querer para si um louvor que não é deles. Conforme Romanos 13 nos ensina, toda autoridade foi instituída por Deus. Se tem um presidente lá em Brasília, não é porque o povo elegeu, é porque Deus instituiu. Se tem um governador do Palácio dos Bandeirantes, não é porque o povo elegeu, é porque Deus colocou ele lá. Se tem 11 juízes no STF, não é porque um presidente indicou e o Senado aprovou, é porque Deus colocou aqueles 11 homens e mulheres lá. E eles precisam aprender que o louvor é de Deus e não deles. É Deus quem comanda, é Deus quem é o Senhor. E nós também, muitas vezes, porque às vezes a gente se acha tão bom, tão cheio de um rei na barriga, que nós somos feitos para louvar a Deus, mesmo que não tenhamos qualquer autoridade investida. Veja, versículo 12, chega em gente como a gente. Rapazes e donzelas, aqui é a juventude. Louvar a Deus não é coisa de gente grande. Tem gente que diz: eu preciso primeiro viver muito, eu preciso estudar, namorar, noivar, casar, ter filhos, me formar, mas se eu tiver com a vida toda resolvida, aí eu vou me dedicar a louvar ao Senhor, eu vou me dedicar à adoração ao Senhor. E aí muitos que estão com esse plano de vida, de louvar a Deus a longo prazo, mal sabem que certa vez vai chegar um anjo e dizer: essa noite pediram a tua alma, o que você tem? Vai ficar para quem? Louvar a Deus é hoje, é com o vigor que você tem. Criança, veja, versículo 11 fala das crianças e dos velhos. Não tem aposentadoria para aqueles que louvam ao Senhor. Não tem INSS para quem foi feito para louvar e adorar ao Senhor. Não tem isso de dizer: agora eu já servi a Deus por 30 anos, por 35 anos, por 60 anos, por 70 anos, vou pendurar as chuteiras do louvor e da adoração ao Senhor e não vou mais fazer nada para a glória de Deus. Não tem isso. Desde a criancinha, de colo, de onde sai o perfeito louvor, lembra que a Bíblia diz? Da boca de pequenino sai o perfeito louvor, até o ancião, até o mais idoso, até aquele que muitas vezes não tem força, louve ao Senhor. E aí vem as duas razões: por que os de baixo? Os de baixo do mar? Por que os de baixo de cima da terra? Por que gente como a gente? Por que gente nos palácios, nos tribunais deve louvar ao Senhor? Versículo 13, uma razão muito simples. O nome dele é acima de todo nome, é excelso. Sabe quando você diz assim: fulano é uma pessoa de nome? Porque às vezes a pessoa com currículo é uma pessoa que fez grandes obras. O Senhor tem um nome acima de todo nome. Só Ele tem a sua assinatura em cada flor, em cada folha, em cada árvore, em cada pétala, em cada animal, em cada peixe. Só Ele tem lá a sua assinatura dizendo: fui eu que fiz. Só Ele tem a sua assinatura em cada célula do meu corpo, do teu corpo. Quem é tão grande? Que médico é tão grande? Quem é tão maravilhoso? Então é por isso que nós devemos louvar, pelo que Ele é. E aqui deixa eu explicar. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, e nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. Se Deus não tivesse feito nada, Ele já era digno de adoração, que ninguém ia como Ele. Mas o versículo 14 termina o Salmo nos dando uma razão para louvar. Olha só: Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os santos dos filhos de Israel. Ele exalta o poder do seu povo. Nós lemos no Salmo 40, versículo 2: Tirou-me de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Tirou-me de um poço de perdição. Nós lemos no Salmo 113 que Ele ergue o monturo, do entulho, o desvario, faz com que estéril seja mãe de filhos. De onde Deus te tirou?
estaria agora se Deus não tivesse ido lá no profundo dos seus pecados, te arrancar, para que você fosse um adorador do Senhor? E mais, ainda que você morra, o Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o Deus que levanta o poder do seu Deus. Não importa quão caído, abatido você esteja, não importa que você esteja morto, que você seja um monte de ossos, haverá um dia que a voz do Senhor vai dizer: levanta-te e ergue. A mesma voz que já esteve nessa terra, e quando o mar esteve abalado, ela diz: acalma-te e desce. Essa mesma voz é a voz do Deus que fala conosco nessa palavra, é a voz do Deus que é adorado debaixo da terra, nessa terra e nos céus, e Ele, de cima dos céus, olha para baixo e vê todo esse louvor que só Ele é dedicado, só Ele é devido. Queridos, Deus enviou seu Filho a essa terra. Ele desceu de lá de cima, se esvaziou de toda a sua glória, veio até essa terra ser obediente, para ser morto em morte de cruz. E Deus exaltou o seu Filho Jesus, para que, diante do nome dele, todos louvem ao Senhor, os céus, a terra e debaixo da terra. Façamos isso, queridos, com alegria, com boa vontade, com prazer. Nós temos essa oportunidade rica de se unir a esse coro de louvor em toda a criação. Alguns têm rejeitado, têm resistido, não têm obedecido. E o que vai acontecer? Um dia eles vão louvar o Senhor, não por bem, não por alegria, não voluntariamente, mas por reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas e que voltou para restaurar todas as coisas que a rebelião em relação a Ele tem estragado. Obedeçamos ao Salmo, irmãos, louvemos ao Senhor, louvemos em 3 dimensões: louvemos-nos dos altos, louvemos-nos de baixo, louvemos de dentro para fora, em espírito e em verdade. Que esse louvor em 2 direções nos faça estar em 3 dimensões louvando ao Senhor: dentro, fora e espírito, corpo, alma e espírito louvando ao Senhor. Nós vamos encerrar esse momento.